Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do nosso Senhor. Aleluia. O nome que está acima de todos os nomes, e nós bem sabemos. Quem conhece sua palavra e medita nela, sabe por que este nome está acima de todos os nomes. Sabe o porquê? Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu quero compartilhar com os irmãos algumas das coisas que Deus tem colocado no meu coração. Quero ser breve nesta mensagem, espero tocar no seu coração, espero falar um pouco com você e que você sinta que isso vem da parte do nosso Senhor, Jesus Cristo. Olha, eu medito na palavra do Senhor, uma hora sim, uma hora aqui, uma hora ali. Olha, eu quero dizer para você que meditar é diferente de ler. Ler somente não é meditar. Meditar é quando você busca aplicar aquela palavra, aplicar aquela mensagem em todo o segmento da vida, de forma que sirva para você e para os outros também. Olha, então eu quero compartilhar com você, mas antes de nós compartilharmos um texto da palavra do Senhor, eu quero chamar e convidar você a orar comigo, a falar com Deus comigo. Sim, a Bíblia nos aconselha, sim, a termos o nosso secreto com o Senhor. A Bíblia aconselha-nos a nos retirar para o quarto, fechar a porta e orar e falar a Deus, né, no secreto. Mas eu quero dizer também que a oração coletiva, a oração é que nós fazemos juntamente com muitos irmãos. E não importa aonde você se encontra, não importa, na verdade, nem como você se encontra. Se você pode orar comigo, então ore. Se você está numa situação ou num trabalho ou fazendo algo que impossibilita você de orar, fique tranquilo, apenas ouça, se possível for. Vamos orar então. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, ó Pai, para fazer menção do Teu nome. Pai, que tudo que for falado aqui possa penetrar em nosso coração, possa entrar em nosso coração, Senhor, e germinar como uma planta boa em uma terra fértil, uma semente boa em uma terra fértil, que possa brotar, Senhor, e produzir muitos frutos. Querido Deus e eterno Pai, que seja o Teu Espírito Santo a me guiar, que seja o Teu Espírito Santo a tratar com esse que me ouve, com essa irmã que me ouve, com esse irmão que me ouve. Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós não estamos vivendo bons dias, mas estamos servindo a um bom Deus. Nós estamos passando por tempos difíceis, mas estamos passando com o Senhor. E passar com o Senhor, ó Deus, faz toda a diferença. Pai, a nossa oração é essa. Não nos abandone, Senhor. Continue, Pai, fazendo aquilo que te agrada, aquilo que está no teu coração. Porque o teu plano é melhor. A palavra do Senhor diz que a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Por isso, meu Deus e meu Pai, que nós possamos, ó Deus, compartilhar dessa tua vontade. Que nós possamos, ó Deus, ceder a tua vontade, nos submeter à tua vontade, como diz a tua palavra, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de nós. Pai, então, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero compartilhar com meus irmãos, com as minhas irmãs, a quem interessar possa, um pouco da tua palavra. Meu Deus e meu Pai, falar sobre os assuntos mais diversos, que está permeando o nosso coração, que faz parte do nosso cotidiano, que faz parte da nossa vida. Por isso, meu Deus e meu Pai, fala conosco, Espírito Santo, fala conosco. Somos todos os ouvidos, porque a tua palavra diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu oro e agradeço ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Meus queridos, eu estava aqui pensando em algumas coisas para compartilhar com meus irmãos, mas me veio uma outra palavra
uma outra palavra bem conhecida e que eu já até comentei com os irmãos, né? Que se encontra lá em Marcos. Sim, no livro de Marcos. Livro de Marcos, nós vamos entender. Sim, livro de Marcos, capítulo 3. Gostaria que alguns que pudessem abrissem suas Bíblias, mas quem não puder, que me acompanhe então. Livro de Marcos, capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou ao mundo o seu Filho. Enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Eu quero parar por aqui. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer que o amor de Deus é algo incompreendido por nós. Nós temos que sentir e obedecer. Eu tenho certeza absoluta, mediante ao que a palavra diz, que Deus nos ama de tal maneira a ponto de dar o seu melhor, o seu Filho. E que Jesus nos ama de tal maneira a ponto de dar a sua própria vida. E que o Espírito Santo também nos ama a ponto de ficar e consolar-nos e confortar-nos e nos auxiliar nessa caminhada chamada vida, até a vinda de Jesus. Nós bem sabemos que Jesus, quando ascendeu aos céus, ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Deixarei o meu Espírito, o meu Consolador. E de lá para cá, todo aquele que se batizou, todo aquele que o aceitou como único e suficiente Salvador, já sabe bem que o Espírito, então, fez morada em nós. Ele tem acesso ao meu e ao teu coração. E ele vai fazer as mudanças necessárias para nos tornarmos pessoas melhores, homens melhores, mulheres melhores, crianças melhores. Melhores no quê, pregador? Olha, no nosso comportamento, na nossa maneira de pensar, de falar e de agir. Nosso modo de pensar e o nosso modo de falar e agir precisa ser transformado. Olha, eu não sei você, mas quando eu tinha uma vida mundana, eu falava muitos palavrões. Os meus pensamentos era permeado, era tomado por pensamentos malignos, por pensamentos ruins, até mesmo sentimentos que não convêm. Espírito de inveja, sabe? De facção, espírito, sabe, de divisão, de briga, de confusão. Eu gostava de uma confusão. Olha, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, de tantas coisas que eu fiz, eu percebi na palavra, ao olhar para a palavra, que eu não amava a Deus e que eu não amava o meu próximo. Quem diria a mim mesmo? Quem dirá a mim mesmo? Porque eu me autodestruía. Então, a palavra do Senhor vai através do Evangelho, através também do Velho Testamento, do Novo Testamento, mas vamos ficar aqui no tempo da graça, o tempo de Jesus. Olha, e mesmo também no Velho Testamento também, nós vemos muitos conselhos, né, que o Senhor nos dá através da sua palavra. Nós nos identificamos com alguns homens da palavra, algumas pessoas que sofreram e foram atendidas por Deus. Esses dias eu estava comentando sobre o bom samaritano. Pessoas que não costumam ajudar a ninguém, pessoas que não se dão uma com a outra, mas que nos dias de hoje acabam fazendo bem, mesmo para aquelas pessoas que eles não gostam ou que não gostam deles. Olha, a Bíblia vai falar que os samaritanos não se davam com os judeus. Os samaritanos eram um povo mal visto, mas mesmo assim, vindo um samaritano, imagine você, viu um enfermo, mas antes do samaritano ter visto esse enfermo, passou ali um da sua própria linhagem, passou pessoas que deveriam ajudar, por exemplo, passou o levita, passou o sacerdote, passou
nós vamos entender ali pessoas que se diziam ser de Deus, pessoas que se diziam ser bondosas e não fizeram o que devia ser feito. E o samaritano, que não tinha desses costumes, né, e que não se dava bem com os judeus, parou e foi com ele. E aí Jesus, falando sobre isso, estava comentando quem é o teu próximo, né, explicando quem é o teu próximo. Quem parece que foi o próximo? O próximo ajuda. Quando Jesus diz assim, amai, sabe? Amai o teu próximo como a ti mesmo, sabe? Então ele está dizendo assim, ajude, ajude, assim como você gostaria de ser ajudado nos seus problemas, nas suas dificuldades. Eu estava aqui pensando na guerra. Eu estava minutos antes pensando na guerra. A guerra é uma coisa desumana, mas feita por seres humanos. É uma guerra, uma luta, uma coisa desumana feita por seres humanos. Luta por causa de poder, luta por causa de riquezas, luta por causa de terras, de território, lutam por uma ideologia, por uma ideia de que nós somos melhores. Nós vemos aí também, na época do Holocausto, nós vemos também aí, né, os arianos, né, os alemães achando que eram a raça predominante, estava acima de tudo e de todos, e não é bem por aí. Aí a gente vai percebendo as atrocidades também que foi cometida na época da escravidão, a loucura, a ignorância e tanta coisa. Mas hoje isso se espalhou. Ainda existe o preconceito racial, existe muita coisa que moveu esses homens que fizeram guerras no passado, que cometeram homicídios, sabe, no passado. Ainda existe muitos entre nós. Pessoas que estão simplesmente matando porque não gosta da cor do outro, não gosta da fé do outro, da religião do outro, e tantas coisas absurdas que nós estamos vendo. E aí, quando eu estava aqui meditando, pensando com Deus, eu estava pensando nos filhos da guerra. Crianças que não pediram nada, não fizeram nada, mas perderam seus pais para a guerra, perderam suas mães para a guerra. Eu fico pensando também, sabe, pessoas que deixaram de vir ao mundo até mesmo. Olha, por quê? Pessoas que deixaram de vir ao mundo justamente por causa da guerra. Não foi opção, não foi uma opção, uma escolha. Mas por quê? Mulheres e homens, futuros pais, futuras mães, morreram. Sua história acabou ali. Acabou ali. Tudo por causa dessa grande ignorância. E nós vamos perceber que o grande valor não está em coisas, está em pessoas. Pessoas são valiosas. Nós somos valiosos. Por isso que Deus enviou seu Filho para nos mostrar isso. E ele disse que o homem, como ele é necessário que o homem nasça de novo. Nesse mesmo capítulo, no começo, você vai ver a conversa de Nicodemos com Jesus, perguntando o que ele faria para lhe dar a vida eterna. E aí Jesus diz assim que é necessário nascer de novo. E ele entendia naquele momento que como pode um homem já velho vir novamente entrar no ventre da sua mãe? Não era sobre isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando que espiritualmente, que o homem tinha que verdadeiramente ser refeito por Deus, aprender com Deus. Como é o comportamento de um homem nascido de novo? Como é? Como que é recomeçar a minha vida? Primeiramente, aprendendo, aceitando a Jesus e aprendendo com ele através do Espírito Santo. E nós vamos ver que é todo um processo nisso. Por isso que homens e mulheres estão por aí pregando o evangelho incessantemente. Alguns com muitos conhecimento, outros com menos conhecimento, alguns até com quase nada de conhecimento, mas abrindo a boca para falar de Deus, para manifestar a paz, o amor e a esperança. Porque a Bíblia se retrata sobre isso. Paz, amor e esperança. Nós vamos entender agora que vai falar muito sobre o amor de Deus. Mas o amor de Deus nos trouxe uma esperança. Jesus, a esperança de uma vida melhor. Pois a vida não se acaba aqui. Para algumas pessoas, elas acham que a vida é só isso e acabou. Que pena. Imagine você que um Deus tão poderoso, que um Deus tão sábio, como nós vemos na sua palavra, iria criar o homem simplesmente para viver, vamos colocar aí, 100 anos, 120 anos, 150 anos e morrer. Não, e acabou.
Não. Então Deus, ele tem um plano para a minha vida, tem um plano para a tua vida pós esta vida. Pós-morte. Nós vamos entender isso estudando a palavra, nós vamos entender que Deus há de ressuscitar aqueles que estarão mortos na sua vinda. Na sua vinda, Deus vai ressuscitar mortos. Mas antes disso também, ele irá salvar a sua igreja, a noiva, aqueles que o aceitaram, aqueles que o serviram verdadeiramente em espírito e em verdade. Meu irmão, minha irmã, voltando agora a uns assuntos corriqueiros, assunto do dia a dia. Eu estava falando com algumas pessoas que passam e sofrem traumas, tiveram traumas de infância, pessoas que foram, violentadas, pessoas que foram enganadas, abandonadas. Então imagine você que eu estava também meditando sobre isso. Como é difícil tirar do nosso coração a mágoa. Como é difícil conviver com lembranças terríveis que nos feriram, né? Com percas terríveis. Só Jesus, só nascendo de novo. Porque Paulo disse assim, apóstolo Paulo nos dizia, nos aconselhando, deixando as coisas que para trás fica, eu caminho na direção do alvo, que é Cristo, que é Jesus. Meu irmão, e olha para você ver que esse homem passou por tantas coisas, não perdeu o amor e nem a fé no Evangelho, nem a esperança. Não perdeu o amor, não perdeu a fé e nem a esperança. Então, aprendendo com Paulo, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que em nome de Jesus, não sei o problema que você passa, mas eu só sei de uma coisa, que todos nós temos um problema ou outro. E de várias formas. Eu vou dizer para você, por exemplo, tem gente que o problema maior é financeiro. Eu estava comentando com a minha esposa agora que eu vi uma história de um homem que estava feliz porque a esposa estava prestes a dar à luz. Mas ele estava com tantos aluguéis atrasados e havia uma carta de despejo. Ele estava para ser despejado. E na mesma época, no mesmo tempo, nasce o filho, a mulher entra em trabalho de parto e vem tomar a sua casa. Como que é que esse homem reage diante de uma circunstância dessa? Um momento de alegria, um motivo de alegria pela sua esposa dar à luz, mas e agora? O seu lar sendo tomado. Como resolver isso? E aí tem que entrar parentes, amigos, e isso quem tem parentes que o ama, quem tem amigos que o ama, que é solidário, e aqueles que não têm. Mas eu quero dizer para você também que por esses dias eu até comentei sobre isso, sobre pessoas que perderam entes queridos, companheiro, companheira. Como que se vive, como que dá continuidade, tudo leva-se um tempo, e o que cura esse tempo, o que cura o coração é a palavra, é uma diretriz, é Deus nos dá um caminho, Deus nos dá uma ordem. Olha, siga que eu sou contigo, se esforça porque eu te ajudarei, sabe? Então, para isso, eu preciso estar ouvindo a palavra, meditando na palavra. Eu fico pensando muitas vezes aqui em casa, eu fico pensando comigo assim, eu falo, meu Deus, né? Ainda há muita gente morrendo na rua, ainda há muita gente preso no mundo das drogas, há muita gente nas detenções, há muita gente precisando ser atendidos no hospital e não conseguem vaga, precisando se internar e não conseguem vaga. Há muita gente precisando de amor, de carinho. Tem muitos solitários em nosso meio. Pessoas que precisam simplesmente de uma mão estendida, de uma mão solidária. Então, que em nome de Jesus, essa mensagem é só para que você pense nisso. Na verdade, eu não ia nem gravar hoje uma live, mas eu senti vontade de compartilhar alguma coisa. Então, eu preciso dizer a quem interessar possa. Se não interessar para você, fique em paz. Fica em paz. Alguém interessa. Eu sempre estou ouvindo conteúdo de outras pessoas. Eu estou ouvindo uma pregação aqui, uma pregação ali. Estou vendo uma notificação aqui, uma notificação ali. E tirando as minhas conclusões. Porque quando eu pedi sabedoria a Deus, eu pedi discernimento das coisas. Sabedoria nada mais é do que saber acerca das coisas, a ciência das coisas. Então precisamos entender como que as coisas funcionam, por que acontecem algumas coisas assim.
Então, quando eu olho para a minha vida e eu vejo muitos problemas, eu fico imaginando como resolvê-los. E Deus me ajuda a resolvê-los. Quando eu olho para a vida do outro, mesmo sem saber, eu faço uma ideia de que ele também provavelmente tem algum problema que se pergunta em algum momento como resolver. E hoje, se o pobre é pobre, ele reclama porque é pobre. Se o rico é rico, mas a gente vê aí que os ricos também, uma hora ou outra, estão se degradando aí por herança, pelo que tem, pelo que não tem. Ou uma hora ou outra estão infelizes porque mesmo com todo o dinheiro que tem, adquirem uma enfermidade sem cura. Os seus filhos muitas vezes têm um problema, seja lá de que ordem for. Nós vamos ver que tem filhos de artistas, atores, sabe? Homens famosos, sabe? Enfim, tem pessoas aí que têm filhos deficientes e sofrem com isso, claro, como qualquer outra pessoa. E tem pessoas muitas vezes que acabam, que nem aquele ator lá que acabou adquirindo mal de Parkinson, né? Enfim, e tantas outras coisas. Pessoas que morrem precocemente por câncer, por tantas outras doenças, e a gente vê que quem fica muito debilitado. Fica debilitado. Falta alguma coisa. Imagine você tem um ente querido, você convive em família, imagine se de uma hora para outra você perde. Olha o que acontece. Como resolver isso, irmão? Olha, nem sempre tem uma forma fácil de se resolver, mas existe uma maneira para se conviver. Conviver com o amor de Deus e com a esperança no coração. Por isso que a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar que a morte não é o final. A morte não é o final. O fim da lei é Cristo, para todos aqueles que nele crê, o fim da lei é Cristo. E aí entramos na graça de Jesus, o favor que não merecemos, aquilo que nós não merecemos, mas ele, por amor, deu a própria vida. Por amor, pós-ressurreição, nos oferece agora a vida eterna. Então nós vamos entender que precisamos estar com Cristo. E estar com Cristo é ler a sua palavra, meditar na tua palavra, vivenciar a sua palavra. Então, em nome de Jesus, eu espero que tenha ajudado você em alguma coisa, em alguma área da tua vida. E te aconselho uma coisa, seja feliz em Cristo. Em Cristo, porque fora dele é uma correria, é todo mundo atrás de alguma coisa, é todo mundo brigando por alguma coisa, é todo mundo perdendo noites de sono por alguma coisa. Sem Cristo, eu vou falar para você, é um verdadeiro inferno. Essa é uma palavra dura, mas é real. Sem Cristo, a vida, uma hora vai se tornar um verdadeiro inferno. Sem Cristo não tem salvação. Sem salvação, como é que nós vivemos aí? Diz para mim. Então, em nome de Jesus, tenha fé, acredite, pois ele veio, foi e vai voltar. Acredite, Jesus veio como cordeiro, morreu no meu e no teu lugar, foi para o lado do Pai, pós-ressurreição, ressuscitou, morreu, ressuscitou e foi para o lado do Pai e vai voltar como juiz. Agora, advoga a minha causa e a tua. Porque muitas vezes, quando você e eu nos confessamos, o que Jesus faz é isso. Ele nos pede uma oportunidade para o Pai. E o Espírito Santo nos motiva todos os dias. Continue. Continue lutando. Continue se esforçando. Continue aprendendo. Continue ensinando. Continue ajudando. Olha, eu poderia aqui falar tantas coisas, mas a real é essa. Olha, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se você já aceitou a Jesus, medite em sua palavra e esforça-te. Esforça-te. Porque lá em Pedro, no livro de Pedro, vai dizer assim, olha, o diabo anda ao derredor, buscando alguém que possa tragar. Não é todo mundo que ele pode. Mas a pergunta é, você já entendeu? Você sabe por que não é todo mundo que ele pode tragar? Primeiro, o cristão que medita na palavra do Senhor está alerta, porque a Bíblia nos aconselha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus disse isso aos discípulos, minutos antes de subir novamente para orar no Getsêmani. Ele disse, a carne é fraca, vigiai e orai, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne cede às concupiscências,
A carne cede ao pecado. A carne deseja coisas que não convêm aos santos. É o que a carne deseja. Medite nisso. Tenta compreender isso. Mas Jesus nos ofereceu vida. E nos ofereceu vida com abundância. É possível aqui ainda na terra levar uma boa vida, mesmo com essas aflições, mesmo com perseguições, mesmo com falta de algumas coisas, porque o apóstolo Paulo também vai dizer que ele aprendeu a viver com muito, com pouco, aprendeu a viver em liberdade, preso, porque ele diz que em todas essas coisas ele é mais que vencedor. Ele diz que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Ele passou por coisas que, se nós meditarmos e aprendermos, não vamos passar. E se tiver que passar, passaremos como ele passou, como vencedores, pessoas que vencem sim momentos de aflição, porque os dias são maus, mas quando foi que Deus deixou de ser bom? Então Deus é bom em todo tempo. O tempo todo a Bíblia diz que ele é bom. Então os dias podem ser maus. A Bíblia diz, basta cada dia o seu próprio mal. Mas o nosso Deus, que reina e vive para todo sempre, se comprometeu a estar conosco. Ele disse na sua palavra, eis que estarei convosco até a consumação de tudo. Ou seja, até a consumação dos séculos. Então ele está nos dizendo, nos garantindo, que ele vai estar conosco através do seu Espírito Santo. Então ele está conosco. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por toda parte, contemplando os maus e os bons. Ele vê tudo o que está acontecendo, e ele sabe de tudo, e ele sabe o que fazer. Vamos confiar nele? Porque afinal de contas o Salmo 37:5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Você confia nesta palavra? Então, entrega o teu caminho, confia, e ele tudo fará. A Bíblia diz que, olha, nada acontece sem a permissão do Senhor. Nada acontece. A Bíblia diz assim, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Em tudo. É o que a Bíblia nos aconselha. Em tudo agradeça. Sabe aonde eu acho também um respaldo? Lá em Romanos 8:28, que diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ame a Deus, se esforce, ame a Deus, tá bom? Deus abençoe a todos e ore pelos que choram. Há muitos que choram entre nós. Tem muita gente sofrendo. Tem pessoas aí que estão sem saber o que fazer, até mesmo dentro de ministério. Tem gente orando para saber, fico ou não fico no meu ministério? Fico ou não fico na minha igreja? Olha, para mim chegar a um desespero tamanho, primeiro, se Deus falou, falou. Se ele não falou, a resposta está dada. Espere. Mas se ele falou, é porque ele garante. É porque ele tem um propósito. Então, se ele falou vai, vai. Mas se ele não falou, fique e medite e busque, porque um erro para algumas pessoas significa morte. Morte espiritual, muitas vezes. Então pense nisso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pense nisso. Olha, tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa, mas não obedece 3 palavras. 3 palavras. Não obedece 3 palavras. Então, eu quero dizer para você, por exemplo, olha, não vou nem falar tanto. Você acha mesmo que você ama a Deus sobre todas as coisas? Então fique tranquilo, porque Ele também te ama. E o amor dele, junto com o seu, acabou, não tem para ninguém. Não tem para ninguém, meu irmão. Nem a morte pode mais com você, porque você ama Deus e Deus te ama. Entendeu? Que união, que aliança, que casamento perfeito. Mas, infelizmente, nós falamos de boca. A Bíblia também vai dizer de um povo. Esse povo me louva de lábios, mas o coração está longe. Lá no poço, falando com a samaritana, é interessante que ele diz, virá o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade.
adorarão em espírito e em verdade. Não está se tratando nem de lugar, nem de igreja, nem de ministério. Não, você é um adorador? Onde você estiver, adore. E olha, o poder da adoração. Pedro e... Eita, me fugiu a memória agora, né? Lá na prisão. Paulo e Silas. Né? Não, Pedro e Silas. Pedro e Silas na prisão. Paulo e Silas. Olha que coisa. Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas na prisão? Isso. Então, a Bíblia diz que à meia-noite, né? Que à meia-noite, eles oraram. Eles oraram e as cadeias quebraram. Onde eles estavam? Presos. Eles estavam fazendo o quê? Adorando. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore. Tá? Então, Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas na prisão oraram. Oraram. E as cadeias se quebraram. Então, a minha pergunta para mim e para você. Você está orando? Está orando em cima dos problemas? Está orando a palavra? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Agindo Deus, não há quem possa impedir. Então clame, meu irmão, clame. Agora, a Bíblia fala que no mundo nós vamos ter aflições, mas tem bom ânimo. Porque aquele que falou, ele venceu as aflições. É Jesus quem está falando. Ó, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci. E agora quem está em mim e em você? O Espírito de Deus. Tá bom? Então, em nome de Jesus, pense nisso, pense nisso. Olha, eu passo por diversos problemas, por diversas situações. E uma delas é as pessoas que falam para mim assim: como que você parou com as drogas? Amando a Jesus, amando a Deus. Primeiro eu vi muitas coisas. Eu cheguei a uma conclusão de que a vida de um dependente químico é horrível. A vida de alguém que é escravo do pecado, porque o problema não é só dependência química, vamos ser sinceros. O mau caratismo, a mentira, a inveja, a ira, tem tanta coisa ruim, tem tanta gente que tem coisa ruim, que é pior que o drogado, que é pior realmente do que o usuário de droga. E tudo é pecado. Vamos falar então de pecado. Quando foi que eu decidi lutar contra o pecado? Entendeu? E com isso, então, eu abandonei as drogas. Com isso, eu abandonei a mentira, a ira, a contenda. Mas, de tempos em tempos, vem alguém me provocar. De tempos em tempos, vem alguém me desafiar. Sabe? Mas a minha luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra a carne. É contra sangue. Ou, nem carne nem sangue. É contra os principados e potestades. A nossa luta é contra principados e potestades. Não é contra carne e sangue. Então não é contra o ser humano. Porque na maioria das vezes, o ser humano que te ataca, ele está sob forte influência maligna. Porque a natureza do ser humano, a carne, tende ao pecado. Tende a querer o que não pode. Tende a querer fazer o que não pode, o que não deve. Então, o diabo, o inimigo, demônios e tantas outras coisas mais acabam influenciando esse indivíduo que vai contra a gente. Mas a nossa luta não é contra aquela pessoa. Então pense nisso. E aquela pessoa está travando também uma luta dentro dela. Por quê? Por que te atacam? Então a pergunta é assim: será que está bem? Quem está bem fica criando briga com os outros, fica criando confusão com os outros. Isso é coisa para perturbado, é coisa para endemoniado. Quem é endemoniado fica criando, sabe, procurando um cabelo na cabeça de ovo. Não vou nem dizer de careca, porque se procurar, às vezes tem um fio aqui, outro ali. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, pense nisso. Pense nisso. Tá? Pense em tudo isso que nós estamos falando aqui. Então a palavra do Senhor vai nos ensinar como sair de situações. A Bíblia fala também que não há tentação que não seja humana, que contudo Deus não dá o escape. Deus nos mostra, através da sua palavra, usa pessoas, usa situações, lembranças, sonhos. Deus ele fala de tantas maneiras com o homem, é só o homem ficar ligado, né? Então, como eu falei, o diabo está ao derredor, buscando quem possa tragar. Tem alguns que ele não traga porque estão na palavra, estão orando, estão meditando e se esforçando. Tiago 4,7. Ó, vai dizer o quê? Tiago 4,7 vai dizer assim, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus. Ou seja, ó, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai fugir.
mas tem que resistir. Então, em nome de Jesus, pense nisso. Resista aos dias maus, resista a essa vontade de fazer o mal, de fazer o que é ruim. Porque, o juízo vem, Jesus está voltando. Há pessoas que estão brincando, achando que ele não sabe. Ele sabe o que você está fazendo. Ele sabe o que você está falando. Ele sabe quantas pessoas você está prejudicando. E ele vai ter com você. O juiz vai encontrar com você. Porque você está recusando a ajuda do intercessor, que é o Espírito Santo, a ajuda do advogado, que é Cristo. Mas esse mesmo advogado voltará como juiz. É o juiz que sabe o que você está fazendo. Então, faça o bem. Faça o bem. A Bíblia vai nos ensinar. Faça o bem. Esforça, porque quem sabe fazer o bem e não faz, peca. A Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Então pense no que você está fazendo em casa, na igreja, no trabalho, na escola, em todo lugar onde você estiver. Lá está os olhos do Senhor. Quando foi dito há minutos atrás, os olhos do Senhor estão por toda parte, contemplando os maus e os bons. Eu sei o que eu tenho feito de bom e de ruim. Eu estou, então, em uma luta constante para melhorar, com a ajuda da palavra, aquilo que eu faço de ruim. Porque eu fui chamado para fazer o bem, para fazer o que é certo. E você também. Pense nisso. Pense nisso. Dura coisa, a Bíblia diz, é cair nas mãos do Deus vivo. Dura coisa. Ninguém escapa. Ninguém escapa. Jesus veio, nos tirou da mão de Satanás. Quem é que vai nos tirar da mão dele? Sendo que ele foi até o inferno. Quem é que pode com aquele que tem a chave? Quem é que pode com aquele que tem o controle sobre a minha e a tua respiração? Pense nisso. Pense nisso. Então, em nome de Jesus, quer continuar servindo ao diabo? Pense nisso. Quer servir a Deus? Pense nisso. Quer servir a você mesmo? Pense nisso. Você sabia que nenhum ser humano consegue viver sem a influência de Deus ou do diabo? Ninguém vive sem a influência de um ou de outro. Ou você é influenciado por Deus, ou você é influenciado por Satanás. Pense nisso. Vamos orar então em nome de Jesus. E como eu estava dizendo, ore pelos que sofrem. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente internada, certo? Em casas de recuperações, em manicômios, em casa de repouso, onde ficam os idosos. Tem muita gente chorando, sofrendo mesmo. Olha, o Hospital do Câncer está lotado, está lotado. Se você vê, olha, meu Deus. Vai no hospital também, na ala de queimados. Meu Deus, tanta dor, tanto sofrimento. Mas eu quero dizer também, os orfanatos, tantos jovens, tantas crianças que crescem, fazem 18 anos lá, sem ter alguém que os adote, sem ter pai, sem ter mãe. Pense nisso. Vamos orar por essas pessoas. E pense que você não está lá. Pense que você poderia ser uma dessas pessoas. E esses filhos da guerra agora, que perderam pai e mãe, crianças entregues à própria sorte. Precisamos orar. Ore pelos países, pelos presidentes. Ore, porque a gente sabe que a palavra vai se cumprir. Isso é fato. Mas o meu papel e o teu não é ficar aplicando leis. Não é ficar pagando de juízo, não. Juiz já tem. Eu não preciso. Esse não é o meu papel. O meu papel é interceder enquanto há vida. O meu papel e o teu, o da igreja, é pregar o evangelho. A vinda do Messias novamente. A volta do Senhor Jesus. A volta para buscar a sua igreja. A salvação. A vida eterna. Esse é o nosso papel. Pregar esperança. Então, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, somos um só, somos pequenos. Um só, somos fracos. Mas agora, Pai, unidos, Pai, há milhares e milhares de cristãos espalhados pelo mundo afora. Meu Deus, nós somos maioria, sim, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que continue, Pai, havendo conversão.
mais conversões dentro da minha casa, dentro do meu lar, na minha família. Pai, em nome de Jesus. Que haja conversão, Pai, no meu bairro, na minha casa, na minha empresa, que haja conversão na minha escola, que haja conversão, Pai querido, em nome de Jesus, nessa cidade, Pai, nesse país, em nome de Jesus. Visita, Pai querido Deus Santo, aquele, Pai, que não te conhece. Leva, Pai, missionários, que a sua palavra chegue, envia anjos, se necessário for. Envia anjos, se necessário for. Mas que seja pregado o teu evangelho. Que todos tenham a oportunidade, Pai, de serem salvos. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, nos auxilia, nos prepara, dá-nos conhecimento do teu evangelho, conhecimento da tua palavra. Sabemos pouco ao teu respeito e o pouco que sabemos, Pai, uma hora ou outra se levanta um aí para dizer que não é bem assim. Meu Deus e meu Pai, traz, Pai, a sua ciência, traz, Pai, a sua sabedoria, traz a sua inteligência para nós. Espírito Santo, nos usa como instrumento, nos auxilia. É o que eu te peço, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a todos esses, aonde essa live chegar, a todos esses que me ouvem, a todos esses que me seguem. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, não nos deixe enganados, não nos deixe se enganar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos, Pai, que o dinheiro não é tudo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós sabemos. Tem gente matando, Pai, roubando, Pai, daquele que não tem. Por causa do dinheiro, Pai, por causa da ganância, da inveja, Pai, da ira. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos nas tuas mãos, Pai. Entregamos todos aqueles, Pai, que têm se levantado contra nós, que têm se levantado contra a nossa casa, que têm se levantado contra a nossa família. Nós entregamos nas tuas mãos. Nós entregamos, Pai, nas tuas mãos a nossa família, nossos parentes, nossos filhos, filhas, netos. Nós confiamos que o teu feito, que a tua vontade é que há de prevalecer. Por isso, meu Deus e meu Pai, abençoe as casas de recuperações, os hospitais, Pai, em nome de Jesus. Pai, abençoa, Pai, aquele que não tem casa, aquele que está na rua, em condição de rua. Abençoa, Pai querido Deus Santo, em nome de Jesus, Pai, os teus líderes espirituais, os seus sacerdotes, Pai, os pastores, os presbíteros, os obreiros, Pai, os diáconos, os bispos, os apóstolos. Pai, em nome de Jesus, Pai, independente dos títulos, abençoe o teu povo. Abençoe o teu povo. Em nome de Jesus. Pai, eu e minha casa servimos ao Senhor. Por isso, Pai querido Deus Santo, nós estamos debaixo da tua graça, debaixo do Deus da provisão. Nós não temeremos o mal, porque tu estás conosco, Pai. A tua vara, o teu cajado nos consola. Por isso, Pai, prepara, Pai, uma mesa na nossa presença. Unja o nosso cálice, Pai querido, unja a nossa cabeça. Derrama o óleo para que o nosso cálice transborde. Em nome de Jesus, porque nós temos a certeza, pela fé nós temos a certeza do nosso nome no livro da vida. Pela fé nós temos certeza, Pai, que estaremos com o Senhor. Em breve estaremos com o Senhor. Por isso nós agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe tua família, tua casa. Em nome de Jesus. Faça o bem. Esforça-te. Esforce em fazer o bem. Primeiramente, entenda. Se você não se ama, dificilmente vai amar o próximo. Se você não põe Deus como primeira coisa, o resto é resto. Porque o Pai não divide a sua glória. Ele é Deus. Só Ele é Deus. Ele está acima, só Ele está acima. Um dia, Satanás ousou colocar o seu trono acima do de Deus. Nós já sabemos o que aconteceu pela história. Então imagine você, Deus, um Deus insubstituível, cujo igual não há. E Ele também não divide, não abre mão de ser adorado. Afinal de contas, Ele nos criou para o seu louvor e adoração. Deus abençoe a todos, boa noite. Esteja orando por mim e pela minha casa, pela minha família. E nós continuaremos orando por vocês. Em nome de Jesus. Amém.